Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Desenvolvo esse canal para ajudar você a aplicar normas, procedimentos, instruções de trabalho no ambiente ao qual você está atuando, no ambiente ao qual você trabalha, empresa que você presta o seu serviço. E hoje eu quero conversar com você sobre o novo texto, ou continuar conversando com você sobre o novo texto da NR17. Eu aproveito o conteúdo para você aplicar no seu dia a dia, entender um pouquinho melhor este novo texto da NR e compartilhar com os seus amigos, conhecidos, enfim, as pessoas que merecem receber esse conteúdo. Então, vamos lá? Muito bem, nós sabemos que a NR17 teve uma mudança nesses últimos tempos e eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os primeiros itens, primeiras primeiros comentários sobre este novo texto da NR17. O vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre isso. E para continuar falando sobre isso, nós vamos falar da organização do trabalho. Exatamente. Né? Como que as coisas devem estar organizadas dentro do seu ambiente de trabalho. E o que a NR17, com o foco em ergonomia, nos traz. Então, sem muita demora, vamos começar a dar uma lida e começar a entender o que diz esse texto da nova NR17. Então, para começar, nós estamos ali, a organização do trabalho para efeito dessa NR deve levar em consideração normas de produção, modo operatório, quando aplicável, exigências do tempo, ritmo do trabalho, conteúdo das tarefas e os instrumentos e os meios técnicos disponíveis e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Então, nada mais, nada menos do que você olhar para a sua organização e entender como que esse processo, como que esta atividade é desenvolvida em todo o seu detalhe, em todo o seu detalhe, pensando quais são as normas, procedimentos, requisitos legais, como é realizada, né, olhando de um foco na instrução de trabalho, como que essa atividade é desenvolvida. Depois olhar para a exigência do tempo, quanto tempo eu tenho ou quanto tempo eu preciso para realizar essa atividade. E aqui é a gente vai fazer fazer com vocês um pequeno parênteses, porque o tempo, apesar de ser algo relativo, né, e subjetivo, e pode e vai variar de pessoa para pessoa, mas também não pode ser um tempo muito curto, qual a pessoa tem que vai exigir muito das atividades, da repetitividade, também não pode ser um tempo muito longo, porque senão nós temos que pensar nisso e temos que utilizar o bom senso. Tempo demais também não gera produtividade. O bom é você ter um tempo razoável com uma produtividade razoável, sem afetar a saúde, lógico, e a segurança do trabalhador. E ela vai continuar aí como o conteúdo das tarefas, as ferramentas que são aplicadas, o que você utiliza para poder desenvolver e tudo mais. Então, como primeiro ponto, olhar para o processo como um todo, entender detalhadamente como que essa atividade é desenvolvida no seu detalhe. Seguindo, ela coloca aí para gente que nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica, do tronco, do pescoço, da cabeça e dos membros superiores e dos membros inferiores, devem ser adotadas medidas técnicas de engenharia organizacionais e ou administrativas com o objetivo de eliminar ou reduzir essas sobrecargas a partir da avaliação ergonômica preliminar ou a avaliação ergonômica do trabalho. Então, nós temos que a NR está falando para a gente, se você vai ter uma sobrecarga, se você vai ter um transporte manual de peças, você ou uma atividade que vai exigir aí do corpo do trabalhador, seja dentro desses pontos que nós acabamos de falar, precisamos chamar a engenharia, a administração, né, entender
as atividades administrativas e adotar medidas para que esta sobrecarga seja eliminada ou reduzida. Exatamente, né? Vou olhar para minha bancada, vou olhar para o meu layout, vou olhar para o tamanho da carga que eu preciso transportar, tamanho da carga que eu preciso movimentar, enfim, do tamanho e da repetitividade das peças que eu estou manuseando em cima da bancada. Tudo isso tem que ser muito pensado, tem que ser muito bem analisado. Onde que vai estar isso, né? Além desta, de falar aqui na parte de organização, vai ser ali na análise ergonômica do trabalho. Então, ela está se tornando cada vez mais importante dentro, já era importante, né? Agora se tornando cada vez mais importante essa análise ergonômica do trabalho, justamente para enxergar estes pontos que estão descritos nesse novo texto da NR, para que você possa modificar e entender e adequar o trabalho ao trabalhador, e não o contrário, adequar o trabalhador ao trabalho. Isso é muito importante. Quando a gente fala em ergonomia, e aliás em tudo, né, você tem que pensar no trabalho adequado ao trabalhador, que você vai realizar a atividade conforme o corpo humano suporta, e não ao contrário, porque se você adequar o trabalhador ao trabalho, à atividade, muito provavelmente você vai acabar gerando sobrecarga em algum ponto, e aí você vai ter aí as consequências da, de afetar a saúde e a segurança do trabalhador. Devem ser implantados medidas de prevenção a partir da avaliação ergonômica do trabalho, preliminar ou avaliação ergonômica do trabalho, que evitem que os trabalhadores, ao realizar as suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva. O que? Posturas extremas ou nocivas do tronco, pescoço, cabeça, membros superiores e membros inferiores, movimentos bruscos de impacto nos membros superiores, uso excessivo da força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador, e a exposição a vibrações, termos do anexo 1 da norma regulamentadora 9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, ou exigência cognitiva que possa comprometer a saúde e a segurança, ou a segurança e a saúde do trabalhador. Vejam que interessante, né? Você vai adotar medidas de controle, então a norma está falando isso para a gente. Você deve adotar medidas de controle e você deve olhar, reforçando tudo que a gente está falando ao longo do vídeo, reforçar com relação a como esse trabalho está sendo organizado, como ele está sendo pensado e como ele está sendo executado. Então, você vai olhar para o seu trabalhador, para o seu posto de trabalho, para a sua atividade, na hora que você estiver desenvolvendo uma um novo procedimento ou modificando os procedimentos que já existem, e você tem que olhar como é que esse trabalhador está realizando atividade, qual é o esforço que ele tem na lombar, qual é o esforço que ele tem nos membros superiores e inferiores, qual é o esforço muscular que ele está fazendo para poder realizar essa atividade. Então, está reforçando, mais uma vez, a preocupação com o ambiente de trabalho, a preocupação com o mobiliário, a preocupação de como esta atividade está sendo realizada. Então, o foco é você adaptar ou transformar aquele procedimento, aquela instrução de trabalho adequada para a realização da atividade do ponto de vista ergonômico, do trabalhador. Se eu tenho um trabalhador, a gente tem isso, a diversidade dentro das empresas. Eu tenho trabalhadores altos, baixos, com os membros superiores um pouco maiores, um pouco mais longos, outros mais curtos, e aí você tem essa variedade de situações. Como que essa diversidade vai ajudar a empresa, ou como que a ergonomia vai ajudar nesta diversidade dos biotipos que você tem dentro da sua empresa? Obviamente, você acaba não criando um posto de trabalho para cada trabalhador.
Pode ser que dentro do seu processo seja inviável, mas você tem que entender como que esse processo é realizado para que ele possa ter essa variação eh, dentro da realização do produto e aí você atender ergonomicamente todos os trabalhadores. É importante ter esse foco, né? É importante enxergar isso dentro do layout, dentro, como eu falei, do mobiliário, dentro da organização da das atividades que são realizadas pelo trabalhador. Um ponto muito importante, que não era, falado antes e agora está tendo uma relevância, é com relação à exposição à vibração. Antes a gente só pensava ou normalmente, nós pensamos quando a gente fala em vibração, com relação a parafusadeira, esmerilhadeira, empilhadeira, caminhão, ou até o rompedor de solo, compactador de solo, pneumático. Então a gente vai para esses pontos, né? Mas você tem diversas fontes geradoras de vibração dentro da organização. Uma máquina operatriz que está desregulada, uma máquina operatriz que não está devidamente fixada ou devidamente amortecida no ambiente de trabalho. Você tem, dependendo do processo e da complexidade e do produto que a empresa está ali manufaturando ou fabricando, ela tem mesas vibratórias, tem peneiras, e tudo isso gera vibração. Nós temos que ficar atentos a estas operações com relação também à exposição à ergonomia. Porque dentro das possíveis doenças que a gente tem, algumas delas podem estar relacionadas com a vibração. E, né, não estar aparentemente, a gente não conseguir enxergar isso diretamente, com relação à vibração. Você tem aí uma bursite, ela pode ter uma origem na vibração, não estou dizendo que a vibração vai causar bursite, mas pode ser uma das causas. E entre outras aí doenças que a gente sabe, outras inflamações que a gente sabe que podem aí ter alguma relação com a realização do trabalho, principalmente voltada para a vibração. Então, esse olhar dentro de como a empresa realiza a atividade, de como que é o processo e pensar inclusive em medidas administrativas, né, como a gente falou, revezamento, redução do tempo de exposição, enfim, são algumas medidas de controle que possam ser aplicada dentro da atividade. Seguindo em frente, depois ele vai trazer para a gente que as medidas de prevenção devem incluir duas ou mais das seguintes alternativas. Então, ele já está dando a dica para a gente, a própria NR está falando, olha, vocês vão adotar medidas de controle e aqui eu já estou falando para você colocar duas dessas dicas, no mínimo, para que você possa ter um ambiente de trabalho ou uma execução da atividade mais segura e mais saudável. Então, pausas para proporcionar recuperação psicológica dos trabalhadores que devem ser computadas como tempo de trabalho efetivo, alternância das atividades com outras tarefas que permitam variar as posturas, os grupos musculares utilizados e o ritmo de trabalho, e a alteração da forma da execução da tarefa, da organização da tarefa, né? E outras medidas técnicas aplicáveis recomendadas na avaliação ergonômica preliminar ou na avaliação da análise ergonômica do trabalho. Então, ele já está trazendo aqui para a gente, a NR17 está trazendo para a gente algumas dicas, ou seja, vamos corrigir isso, já está exigindo, porque norma regulamentadora é lei, e se é lei deve ser cumprido, é obrigatória a aplicação disso, então ela já está obrigando que nós coloquemos duas dessas atividades em funcionamento, em execução. Primeiro, pausas na atividade, isso deve ser contado como hora de trabalho, não pode ser é, visto de outra forma, e também a alternância das atividades. Se eu estou dentro de uma rotina de repetitividade intensa, eu vou fazer uma pausa para que essa pessoa possa
trabalhar o cérebro dela, desviar a atenção dela para que ela possa voltar no ritmo dela e não afetar a saúde dela. Outra coisa que a gente estava falando, a alternância das atividades, das tarefas, né. Então se eu estou nesse ritmo intenso, eu vou fazer uma pausa, vou trocar a minha atividade dentro da minha função, para que ela possa utilizar outros grupos musculares, ela possa mudar a posição dela, e assim ela consegue, minimizar a saúde, ela consegue minimizar a redução dos impactos, ela consegue reduzir os impactos na nos grupos musculares, nas atividades que são desenvolvidas ali. Alteração na forma da organização da execução, então falamos aqui um pouco ao longo do vídeo disso, você modificar como que a atividade é realizada. Se você tem hoje uma bancada muito alta, uma bancada muito baixa, uma movimentação de peso, entender como que você pode mudar isso para que adeque a realização da atividade mais, compatível com a ergonomia, com o biotipo, com o corpo humano. E aí outras técnicas dentro daquilo que a análise ergonômica do trabalho, seja ela efetiva ou preliminar, vai trazer como cronograma de ação, como medição. Muito importante, a gente olhar para essa análise ergonômica do trabalho, fazer ela de maneira mais, efetiva, com coerência, para que possa, adequar realmente o posto de trabalho ao trabalhador. E quando não for possível adotar alternativas previstas nas alíneas anteriores, devem obrigatoriamente ser adotadas pausas e alternâncias de atividades previstas respectivamente nas alíneas A e B. Então, se você não consegue fazer nada disso que está aí no item 17.431, você vai fazer pausa, independentemente do que você tem lá. Você vai executar a pausa, você vai parar o trabalhador por um tempo para que ele possa ter este ritmo diminuído, para que ele possa ter essa saúde e essa segurança com relação à ergonomia. Para que as pessoas possam proporcionar descanso e recuperação psicológica, os trabalhadores devem ser observados os seguintes requisitos mínimos. A introdução de pausas não pode ser acompanhada de aumento de cadência individual e a pausa deve ser usufruída fora do posto de trabalho. O que é importante, muito importante, preste atenção. Quando se fala em pausa para descanso, é pausa para descanso. Não posso pegar o trabalhador e colocar ele numa atividade semelhante, porque ele tá exercendo uma atividade aqui, e aí eu vou fazer uma pausa. Aí eu tiro ele daqui e coloco numa outra atividade aqui, e vai fazer algo muito semelhante. Não, pausa de descanso, é parada. E ela deve estar fora do posto de trabalho. Eu tenho que tirar esse profissional de dentro daquele ambiente de trabalho. Muito importante ter isso, para que você possa realmente desviar a atenção e que ele, consiga pensar ou realizar algo que está totalmente diferente daquilo que ele vinha fazendo. Deve ser assegurada a saída dos postos de trabalho para a satisfação das necessidades fisiológicas dos trabalhadores, nos termos do item 24.9.8 da norma regulamentadora número 24, condições sanitárias e conforto do local de trabalho, independente da fruição de pausas. Então, preciso utilizar banheiro, preciso fazer qualquer coisa, eu tenho que ter este direito dentro, da minha realização da minha atividade dentro do meu posto de trabalho. Não posso ali ficar 8 horas, 4 horas, 6 horas executando a mesma atividade sem ter pausas para as necessidades fisiológicas. Parece meio óbvio, mas é sempre bom a gente reforçar esta situação. Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Importante reforçar aqui também, a gente tem muito disso dentro das organizações, né? Então, se você aumentar a sua produtividade, se você atender o maior número de clientes,
enfim, todas essas situações que você vai ter algo de vantagem, algum benefício, algum prêmio por conta deste número, deste valor, deste aumento de produtividade ou de aumento de atendimento aos clientes, que são exemplos que eu dei, você tem que pensar nesta meta justamente atrelada com a atividade que está sendo executada. Porque quando você fala, olha, se você aumentar a sua produtividade, se você produzir 10, você está produzindo 10 hoje, e você tem uma meta de 20, e você vai ter algo, algum retorno financeiro com esse aumento, ou algum retorno com esse aumento, 10 para 20, e isso vai te forçar a aumentar o ritmo, vai forçar o trabalhador a trabalhar de uma maneira mais intensa, mais repetida, com mais força e tudo mais, isso vai atrapalhar a saúde e segurança do trabalho. Então, você tem que alinhar essas duas situações para que este aumento de produtividade, como exemplo que eu estou dando para vocês, não afete a execução da atividade, não venha a afetar a saúde do colaborador. É muito importante e é muito comum, né? Você tem aí várias organizações que têm prêmios por conta, né, do exemplo que eu dei, que é da produtividade. Aí a pessoa começa a trabalhar num ritmo muito intenso e aí vai ter problemas de saúde por conta, deste ritmo intenso, o que é previsto dentro da NR17. Ela foca nesta intensidade e execução das atividades. Então, é importante pensar, no momento de você criar estes objetivos, não que seja errado, você deve criar, você pode criar esses objetivos de aumento de produtividade. E aí, com esses aumentos de produtividade, você tem que pensar também na questão do, de como está sendo executado e quanto isso vai afetar no dia a dia do trabalhador. Depois disso, nós vamos falar da concepção dos postos de trabalho, que devem levar em consideração os fatores organizacionais e ambientais, a natureza da tarefa e as atividades, facilitar as alternâncias de postura. É muito importante a gente olhar para isso e entender como que está acontecendo, como que é esse posto de trabalho dentro da nossa organização e fazer com que ele esteja adequado para a realização da atividade. As dimensões de espaços de trabalho e de circulação inerentes à execução da tarefa devem ser suficientes para que o trabalhador possa movimentar os segmentos corporais livremente e de maneira a facilitar o trabalho, reduzir o esforço do trabalhador e não exigir a adoção de posturas extremas ou nocivas. Então, sempre focando, né? Voltando na nossa análise preliminar e na nossa análise ergonômica do trabalho. Os superiores hierárquicos diretos dos trabalhadores devem ser orientados para buscar o exercício das atividades, facilitar a compreensão das atribuições e responsabilidades de cada função, manter aberto o diálogo de modo que os trabalhadores possam sanar suas dúvidas quanto ao exercício da atividade, facilitar o trabalho em equipe e estimular o tratamento justo e respeitoso entre as relações pessoais no ambiente de trabalho. E, por fim, a organização com até 10 empregados fica dispensada do atendimento ao item 1747. Fala justamente das questões dos superiores hierárquicos. Mas é importante a gente ressaltar que, independente do que a norma diz, a gente tem que ter um ambiente onde a gente consegue proporcionar, onde a empresa possa proporcionar esta troca de informações e de experiência. Independente da quantidade de funcionários, nós temos que ter esse ambiente onde os colaboradores possam participar e serem também consultados com relação às questões voltadas para a saúde e a segurança do trabalho. Isso é muito importante. Como eu já falei em vários vídeos, dentro da gestão da saúde e segurança do trabalho, a participação de todos é fundamental para que a gente possa ter aí um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, pensando nos postos de trabalho, como é que a gente pode melhorar isso a cada dia. Então, dessa forma, você consegue melhorar a
saúde e a segurança do trabalhador. Dessa forma, você consegue gerar indicadores e monitorar como que esse trabalhador está realizando a atividade dele, e aí proporcionar algo para que facilite e ele consiga trabalhar sem que a saúde dele seja afetada. Falamos aqui deste conceito de organização do trabalho dentro das empresas, com foco na NR17, neste novo texto que já foi publicado e que vem olhando para a realização da atividade, vem trazendo a importância da análise preliminar ou da análise ergonômica do trabalho. Veja como isso tem relevância dentro deste novo texto da NR17. Você ter o seu layout muito bem montado, você ter a circulação muito bem pensada, você olhar para as movimentações que os trabalhadores acabam executando dentro do seu posto de trabalho, como é que ele vai levantar uma peça do chão, como é que ele vai transportar essa peça, tudo isso impacta na organização do trabalho. Então, fechando aqui, olhem, pensem na análise ergonômica, seja preliminar ou seja na análise ergonômica do trabalho, e executem, façam com que essa análise seja feita, seja realizada, seja implantadas as medidas que forem propostas por ela, porque com certeza você vai ter aí um resultado muito positivo para a saúde e a segurança, com certeza a melhoria do ambiente do trabalho onde são realizadas as atividades. Eu fico por aqui. Não se esqueça, curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre que você ativa o sininho, você recebe as informações, recebe o vídeo de maneira antecipada, então na frente daqueles que não ativaram. E com certeza você comentando este vídeo consegue criar e discutir sobre os assuntos que eu trago aqui para vocês e poder aí entender o melhor, ou chegar a outros pontos de vista para que a gente possa sempre crescer e sempre melhorar a cada dia, né? A busca da gestão ou a implantação da gestão, seja da segurança do trabalho, do meio ambiente e da qualidade, é a melhoria contínua. Então, a melhoria contínua acontece quando a gente começa a discutir, e o seu comentário é justamente para que a gente possa melhorar a cada dia mais. Um grande abraço, lógico, né? Eu te espero no nosso próximo vídeo.